Muito obrigada, Senhora Presidente. Começo por cumprimentar a equipa da DGS, a professora Graça Freitas, o professor Walter Fonseca e o Dr. Pinto Leite, e talvez só fazer aqui um ponto inicial de situação e para me focar no objeto deste requerimento, que pretende responder a uma questão muito particular que tem que ver com deve ou não ser decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, uma obrigação que foi declarada e já prorrogada por diversas vezes na Assembleia da República. Parece-me que praticamente todos os grupos parlamentares, do ponto de vista da decisão política e na melhor compreensão das variáveis de saúde pública, as variáveis que são públicas sobre a pandemia, tendem a manifestar uma posição favorável ao fim desta obrigatoriedade. Pese embora seja este o entendimento generalizado, ao que me parece, faz todo o sentido perceber o que é que a DGS, tal como disse no início, tendo auscultado em permanência vários especialistas em vários formatos, tem a dizer sobre este assunto. E, portanto, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: nós, de facto, estamos num contexto muito diferente daquele que foi o que nos levou a decretar a obrigação do uso de máscaras. Na altura, o CDS fez saber que aprovava essa obrigação precisamente porque entendia que, dados as variáveis de contágio e de mortalidade à data, e de facto não haver vacinação, portanto não haver uma resposta nem preventiva nem curativa, se assim podemos dizer, levava a que fosse preciso medidas que tinham proporcionalidade difícil, porque tinham implicações sérias sobre direitos, liberdades e garantias, que deveria ser uma medida transitória, e agora encontramos de facto num contexto em que se faz sentido questionar essa obrigação e colocar fim a esta transitoriedade. Temos de facto ainda um número elevado de contágios, mas sem grandes consequências, e ainda bem, sobre o sistema de saúde e sobre a letalidade. Temos uma vacinação, como aqui já foi dito, que anda na casa dos 80% das 2 doses e, portanto, parecem estar reunidas essas condições. No entanto, os médicos de saúde pública vieram dizer há cerca de 2 dias que veriam com bons olhos a manutenção do uso da máscara em espaço público por uma questão de prevenção ainda do Covid, mas também da gripe sazonal. E sabemos que a própria DGS considera exceções, por exemplo, nas suas normas, por exemplo, no que diz respeito a eventos culturais, espetáculos que reúnam, mesmo ao ar livre, um número maior do que 500 ou 1000 pessoas, consoante o tipo de espetáculo, para uso obrigatório de máscara. E, portanto, a pergunta final é muito simples. Para a DGS, ao melhor conhecimento que tem hoje em dia, faz sentido, é possível, é lógico e é seguro que se decrete o fim do uso da máscara em espaços públicos, sim ou não, ainda que, considerando situações específicas que podem ser acauteladas, diria eu, nas próprias normas da DGS, como até aqui, para algumas situações de maiores ajuntamentos, como o caso que citei dos espetáculos, ou para algum tipo de situações, como, por exemplo, grupos de maior vulnerabilidade, para os quais ainda em espaços abertos pode fazer sentido da máscara. Portanto, a pergunta é esta: faz sentido, sim ou não, como norma genérica, determinar o fim do uso de máscara em espaços públicos, e, em paralelo, que complementos é que devem existir, provavelmente em normas da própria DGS, para cautelar situações específicas. Muito obrigada. Relativamente à utilização das máscaras em espaço exterior, obviamente que há um racional, que já foi aqui também mencionado por uma senhora deputada, que é o racional da transmissão dos vírus em espaços interiores e em espaços exteriores. Portanto, uma das vias possíveis de transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis, e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. Mas de qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais, obviamente, eu estou-me aqui a lembrar das escolas, num recreio em que estarão muitas jovens e crianças juntos, e portanto aqui justificar-se-á os eventos que aqui foram referidos, a própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais
isso obviamente poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão. Portanto, proporcionalidade, adequação, gradualismo, tudo isto. Depois uma coisa que nos é muito cara e que também foi aqui dita, que é a mobilização social e a ética dos cuidados individuais. Portanto, cada um de nós deve, apesar de tudo, continuar a ser, enfim, portador de uma máscara e, em caso de necessidade, ou porque já sabe que vai para um contexto onde estão muitas pessoas, ou porque pode acontecer, essa máscara deve ser colocada. Aqui é, de facto, a tal questão da mobilização e da ética pessoal e social. Quanto a como é que nós depois vamos verter, enfim, esta questão, obviamente vamos adaptar a orientação da Direção-Geral da Saúde e vamos fazer uma campanha ou várias campanhas para poder pessoas dos motivos, dos objetivos e depois das exceções, portanto, porque de facto teremos que continuar a contemplar exceções perante os aglomerados.